Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de curta duração do Instituto E3S. No dia de hoje, falaremos de uma etapa bastante importante em análises de fluidodinâmica computacional, que é a geração de malhas. Em especial, falaremos de malhas hexaédricas, focado no método multizone. Primeiramente, gostaria de me apresentar. O meu nome é Bianca Teixeira, eu sou engenheira química formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente estou cursando mestrado pelo Programa de Engenharia Química da COP. Tenho experiência em simulações numéricas na área de fluidodinâmica computacional e atualmente estou atuando como especialista de aplicações CAI na E3S. Neste pequeno vídeo falaremos de forma breve sobre malhas hexaédricas e suas vantagens em relação às malhas tetraédricas, os métodos que estão disponíveis e entraremos na sequência no método multizone, que será tratado de forma mais detalhada neste vídeo. E fecharemos com um workshop no qual a ferramenta ANSYS Meshing será utilizada para a geração de uma malha hexaédrica através do método multizone. As malhas hexaédricas, elas possuem algumas vantagens em relação à malha tetraédrica, como, por exemplo, a redução da quantidade total de elementos para uma mesma geometria. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui à direita, para o mesmo domínio computacional, a geração da malha através de elementos tetraédricos gerou algo em torno de 48 mil células, ao passo que a geração de malha composta apenas de elementos hexaédricos gerou apenas 19 mil células. Então, com isso, com essa redução do número total de elementos, o tempo total de rodada será diminuído. Então, teria uma redução no tempo total de rodada. Além disso, as malhas hexaédricas, elas possuem os elementos alinhados na direção do escoamento, o que pode reduzir em termos de erros numéricos. Entretanto, a geração de malhas hexaédricas, elas possuem alguns requisitos iniciais, como, por exemplo, a geometria mais limpa e menos complexa. Então, eu não vou conseguir gerar uma malha hexaédrica num corpo completo se ele for muito complexo. Em algumas situações, quando eu tenho uma geometria que não é muito simples, pode ser necessário utilizar a decomposição geométrica para tornar essa minha geometria, que inicialmente não é simples, em pequenos corpos mais simples, nos quais eu consiga gerar elementos hexaédricos. Então, pode ser necessário uma decomposição geométrica e, consequentemente, um maior trabalho, né, em termos de interação do usuário com a ferramenta. No ANSYS Meshing, estão disponíveis alguns métodos, como, por exemplo, o método SWIP, o método multizone e o método hexadominante. O método hexadominante ele não é muito utilizado em CFD, então, em termos de CFD, os métodos mais utilizados são esses dois primeiros, e neste workshop focaremos nossa atenção no segundo, né, que é o método multizone. O método multizone ele é baseado numa abordagem de blocos, que seriam semelhantes, para aqueles que conhecem o ANSYS Aysen CFD, seria semelhante ao que o Aysen faz. Então, ele vai decompor a geometria de forma automática em blocos, e esses pequenos blocos ele vai gerar a malha hexaédrica. Então, ele vai gerar uma malha hexaédrica que vai ser estruturada, onde a topologia da geometria permitir, a topologia dos blocos, então ele vai decompor de forma automática em
blocos, e onde esses blocos permitirem a geração de elementos hexaédricos, o algoritmo vai gerar. E nas regiões remanescentes, ele vai completar com uma malha não estruturada através de outros tipos de elementos, como por exemplo hexacó, tetra ou hexadominante. Então, aqui dentro do método, aqui notem, né, a janelinha aqui do método multizone, ele tem alguns parâmetros que devem ser imputados. O primeiro deles seria o tipo de malha mapeada. Então, seria a região da malha que seria estruturada. Então, temos algumas opções aqui, que seria hexa. Ao selecionar essa opção de malha hexa, mapeada hexa, ele vai gerar apenas elementos hexaédricos na malha. Então, tenho aqui uma figura aqui à direita que mostra exatamente a geração da malha utilizando essa opção. Ela já é o padrão, né? Por padrão, eu já estou com essa opção selecionada, mas eu tenho a opção de pedir para ele gerar a hexaprisma, na qual, em regiões de transição, alguns elementos triangulares podem ser inseridos na malha superficial. Ou eu posso pedir que ele utilize a opção de elementos prismáticos. Então, nessa opção, apenas elementos prismáticos seriam gerados. Aqui eu também tenho um exemplo, né, que mostra exatamente a utilização dessa opção de prismas. Um outro parâmetro que deve ser selecionado aqui dentro do método multizone seria o método para a geração da malha superficial. Estão disponíveis dois métodos, que é o método uniforme e o método PAVE. O método uniforme, ele vai criar uma malha superficial que ela é altamente uniforme. Então, notem aqui à direita uma demonstração, né, uma ilustração que mostra exatamente essa malha completamente uniforme. Então, não tem uma diferença aqui de tamanhos ao longo da superfície. Ela seria uma malha bastante uniforme. Já o método PAVE, ele vai criar uma malha que é de boa qualidade nas faces, com alta curvatura, e também quando as arestas vizinhas têm alta razão de aspecto. Já a opção de controlado pelo programa, ela vai combinar esses dois métodos, e a seleção do método vai depender de alguns parâmetros das faces e da geometria em si. São parâmetros geométricos que irão determinar qual dos métodos é utilizado. Então, dito isso, fecharemos este vídeo com uma demonstração do método multizone através da realização de um workshop, no qual será analisado um componente de um sistema de ventilação com alguns detalhes geométricos, e vamos demonstrar aqui a utilização do método multizone para a geração de malhas hexaédricas, considerando a inclusão de camadas de prismas. Eu vou abrir aqui o Workbench, então, para a gente começar a realizar o workshop. Então, aqui com o Workbench aberto, eu vou arrastar um componente do sistema, né? Um componente de malha, de geração de malha. Com o botão direito aqui em cima de Geometry, eu vou carregar já uma geometria pré-existente, que seria a geometria daquele componente de sistema. Darei OK aqui, entrarei dentro clicando aqui, dando um duplo clique em cima de Meshing. Eu vou abrir o ANSYS Meshing. No ANSYS Meshing, eu vou ter aqui o cuidado de verificar as unidades. Então, eu quero trabalhar aqui com metro, ele já está configurado para metro. Entrando aqui, clicando aqui em cima do componente Meshing, eu vou alterar a opção aqui de preferências de física
para CFD. Aqui eu consigo trabalhar com diversas físicas, desde análise estrutural, análise de eletromagnetismo. No nosso caso, seria uma malha mais para análise de CFD. Então, selecionando aqui a opção de CFD, ele já vai configurar a malha para esse tipo de análise. Então, todos os padrões aqui globais da malha, de tamanhos, já estará configurado para análise de CFD. Aqui em Sizing, eu posso realizar alguns refinos. Eu posso realizar refinos por curvatura, refinos por proximidade, proximidade de curvatura. Nesse caso, eu já vou deixar o padrão, que seria por curvatura. E vou apertar aqui esse critério de Relevance Center, que por padrão seria o Coarse. Eu vou alterar aqui para Medium, que seria uma malha um pouco mais refinada. Ok. Vou aqui inserir, então faremos uma malha que será através do método Multizone. Para inserir o método Multizone, eu posso clicar aqui com o botão direito, inserir, método. Dentro do método, eu vou selecionar a geometria. No meu caso aqui, a geometria é apenas um corpo. Eu vou aqui selecionar, ok. E alterar aqui de método automático para o método Multizone. Dentro do método Multizone, aparecem as configurações. Então, notem que aqui dentro da malha mapeada, o padrão já está aqui como hexa, mas eu poderia selecionar as outras duas opções. Eu vou manter aqui como hexa. E também aqui tem um outro parâmetro, no caso aqui a malha superficial, eu vou deixar aqui controlada pelo programa, mas eu poderia ter selecionado o uniforme ou pave. Um outro parâmetro que eu não comentei nos slides seria o Free Mesh Type. Seria a questão da malha nas regiões onde a topologia do bloco gerado não permite a geração de um elemento hexaédrico. Então, eu vou selecionar aqui a malha tetrapirâmide. Então, em regiões onde a topologia do bloco não permite a geração da malha hexa, eu vou permitir que ele gere uma malha tetrapiramidal. Ok. Vou inserir também na nossa análise o que seria chamado de Named Selection. Então, eu mudo aqui o filtro para face, clico nessa face aqui, que seria a entrada do domínio, vou clicar com o botão direito e mandar criar o Named Selection. Essas Named Selections, elas podem ser vistas já na etapa do solver. Então, no solver, eu poderei na malha já especificar quais seriam as condições de contorno através desse Named Selection e elas aparecerão dentro do Fluent ou do CFX para que eu possa atribuir uma condição de contorno. No caso, aqui eu estou especificando apenas por uma questão de necessidade para a criação das inflations, da camada de prisma. Então, vou inserir aqui novamente. Na minha saída, Outlet. Ok, então eu criei aqui duas Named Selections. Por quê? Porque aqui dentro do Meshing eu vou inserir uma camada de inflations. Seria a camada de prismas para correta resolução da camada limite. Então, existem duas formas de inserir a camada de inflation. A primeira delas seria que através dos parâmetros globais. Então, eu posso aqui alterar para controlada pelo programa, que é a opção que eu vou utilizar, ou através de Named Selections. Controlada pelo programa, ele vai gerar a camada de inflations apenas nas regiões onde não estão nas regiões nas quais uma Named Selection não foi atribuída.
Então, foi justamente por isso que eu atribuí apenas na entrada e na saída, porque eu não quero que ele coloque acrescente a camada de inflations nessas regiões. Aqui nas opções de inflations, eu vou utilizar a opção de espessura total e vou especificar a espessura aqui de 0,03 metros. Alterar aqui para 4 camadas e permanecer com a razão de crescimento de 1,2. Ok. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para incluir. Creio que não. Podemos gerar a malha computacional. Então, eu já acrescentei a camada de inflation e o método multizone. Podemos clicar com o botão direito e mandar gerar a malha. Então, ele está aqui gerando a malha. Temos a malha aqui gerada. Eu vou pedir para ele mostrar aqui. Notem que a malha gerada, eu vou fazer um plano de corte aqui, então vou alinhar minha geometria, utilizar aqui a ferramenta de corte para a gente visualizar a malha por dentro. Então, notem que na maioria das regiões foi gerada uma malha hexaédrica, com elementos hexaédricos. Notem também aqui a geração das camadas de prismas nas regiões de parede, que são necessárias para a correta captura de camada limite. Além disso, vocês podem lembrar que a minha geometria aqui, ela tinha alguns detalhes nessa região, de alguns furos. O método multizone, ele atua de forma parecida com o método Path Independent, que foi comentado num outro vídeo desses de curta duração, vocês podem dar uma olhada, no qual ele ignora alguns detalhes geométricos. Então, o método multizone, ele trabalha com a possibilidade de ignorar alguns desses detalhes geométricos. Podemos também aqui, para fechar, analisar a qualidade dessa malha. Sempre que a gente gerar uma malha, uma boa prática é analisar alguma métrica para verificar se a qualidade da malha estaria adequada para análise de CFD. Então, no caso, eu vou avaliar aqui a qualidade ortogonal. Ele me mostra aqui que a qualidade está aqui acima, qualidade mínima acima de 0,33, então já estaria adequada para uma análise, já estaria atendendo aos requisitos. Eu vou apertar aqui esse range para a gente poder visualizar melhor os elementos de menor qualidade. Clicando aqui em cima dessa barrinha no histograma, a gente consegue visualizar os elementos de menor qualidade, que seria essa qualidade aqui em torno de 0,33. Estão, na sua maioria, nessas regiões de transição, aqui próximo dessa transição de diâmetro aqui do cilindro. E é isso. Então, a mensagem desse vídeo seria realmente como configurar a geração da malha através do método multizone. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigada por estarem assistindo o vídeo.